Tudo bem, Tudo bom, Léo? Luiz? Como Tudo vai? bem. Quinta-feira, Luiz Armando, o PL, né? Você já tinha antecipado aqui essas movimentações. E o Republicanos estava naquela expectativa de sair no mesmo dia a convenção. Só que oficialmente agora, não foi PL e Republicanos, e sim Republicanos e União Brasil. Isso muda alguma coisa naquela sua tese de que esses dois, inclusive, podem migrar para o PL e acompanhar ali a pré-candidatura do PL? Léo, na verdade, eles já estão juntos, né? Extraoficialmente, né? Agora, o que ocorre é que os principais partidos, né? A União Brasil, o Republicanos e o PL, marcaram as suas convenções para o mesmo dia, no mesmo local e praticamente no mesmo horário. Ou seja, o PL vai fazer a convenção, pelo edital, vai fazer a convenção na sexta-feira, dia 2, na Praça dos Girassóis. Sexta, dia 2. Na Praça dos Girassóis, né? Ali ao lado da Assembleia Legislativa. E na sexta, à tarde também, às 15 horas, a União Brasil faz sua convenção no plenário da Assembleia Legislativa. Que é bem perto. Não, a convenção do PL vai ser em frente à Assembleia, né? Aham. E logo depois da União Brasil, o Republicanos deve fazer a sua convenção, né? Então, o que sugere essa combinação, que não deve ter sido por acaso, né? Sugere que esse grupo, né, deve formalizar a aliança dos três partidos naquele mesmo horário, para sair ali no final do dia, ali, noite, com uma grande chapona ali para as eleições. Então, assim, a confluência de princípios das três convenções, né, no mesmo horário, e já estão extraoficialmente juntos, então sugere que eles vão fazer um grande movimento naquela sexta-feira para dar aquele impacto inicial da campanha, né? Isso influencia muito no eleitor e influencia também na população de modo geral. Movimento, né? Ver aquele grande movimento, né? E ali deve estar também o PMDB, que vai fazer a convenção naquele mesmo dia, e naquele mesmo dia vai definir oficialmente pelo apoio à pré-candidata Janaide Valcari. Então, aquela sexta-feira vai ser um grande movimento desse grupo, que deve, inclusive, ofuscar um pouco o movimento do candidato do Podemos, Eduardo Siqueira, que vai fazer a sua convenção um dia antes, na quinta-feira, dia 1º, lá no Jardim Aureni, né, no ginásio Ayrton Senna. Então, o Podemos, como está praticamente só, ou seja, a não ser que ele anuncie ali apoio do PSB, mas o Podemos deve ir com a Avante, aqueles partidinhos, né, pequenos, né? Então, certamente, aquele grande tchan que o ex-deputado Eduardo estima ter na sua convenção no dia 1º, lá no Jardim Aureni, com todo esse simbolismo, né, que o Jardim Aureni foi criado pelo ex-governador Siqueira Campos, que é pai dele, né? E ele vai fazendo uma Ayrton Senna, que foi um ginásio de esportes que ele construiu. Eu participei da inauguração, inclusive, do Ayrton Senna, da administração dele, estive lá. Então, assim, naquela época, Ayrton Senna foi uma grande obra para aquela região. Só que há muito debate sobre aquela questão de por que no início de Palmas o governador Siqueira Campos, e ele próprio como prefeito, não abriu a cidade, né, para a população de baixa renda, que essa população foi justamente colocada distante, quase 20 quilômetros do centro da cidade, que é o Jardim Aureni, 1, 2, 3 e tal, mas ali é ainda talvez o maior colégio eleitoral da capital, ou seja, onde tem mais eleitores, onde tem mais moradores. Então, nada é por acaso. Só que esse evento do PL com MDB, Republicanos, PP, que está com... também? PP também está com a Janaide, e o B, ele pode realmente, na sexta-feira, um dia após o Eduardo Siqueira, pode ofuscar essa visibilidade que talvez o candidato Eduardo Siqueira, que está realmente pontuando muito bem nas pesquisas, quer dar a sua largada, né? Então, a Janaide pode ser que a deputada Janaide tenha uma largada mais, com aceleração maior do que do deputado Eduardo Siqueira. Mas seria mais uma forma também de que na região sul é mais fácil concentrar pessoas? Ainda tem essa tese de concentrar gente e tal? Não, eu não vejo assim. Eu vejo que o simbolismo de Eduardo Siqueira, tanto que ele está usando muito o nome do pai... O objetivo dele é isso mesmo, atrelar a atrelar. história. E sempre está atrelado, até porque o ex-deputado ele está já há algum tempo, quase 8 anos, longe da política, né? Então, a administração dele é lá de 90
93, 94, 95, 96, né? Então, muita gente, muito eleitor aqui da cidade não tinha nem nascido quando ele foi prefeito. Mas ele tenta ligar essa questão na história do pai e a história dele, que é uma história bonita realmente, né? A história de todos os pioneiros da cidade, né? Então, ele tenta linkar essa questão, né? Para aumentar o voto, porque muita gente não conhecia ele, apesar de morar na cidade há 30 anos. Então, ele tem feito andado muito bem na cidade, caminhado muito bem na cidade, levando essa bandeira. E tem surtido efeito, né? Porque ele saiu praticamente do nada, do zero, e já está aí pontuando bastante, né? Já é um candidato competitivo. Bom, gente, olha, a gente vai tratar aqui de um outro assunto também, inclusive atualizando você. Amanhã a gente faz a atualização de mais convenções, outros partidos que estão marcando. Mas olha só, hoje, Luiz Armando, saiu uma decisão da Justiça de um ex-deputado estadual que estava preso, que é o Sargento Aragão. Ele acabou sendo solto, então, a sua defesa, né, fez ali os trâmites necessários na via judicial, e hoje ele foi solto. Só que aí ele teve duas situações. Ele teve o porte de arma suspenso, né, e ele é um policial militar, estava na reserva. Eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto, você conhece mais, que a gente sabe dessa história, dessa questão histórica, por que ele tinha ainda esse porte de arma, né? E, além disso, teve uma determinação para ele fazer também, iniciar um tratamento ali psicológico, né? Acho que não houve uma identificação total de uma determinada doença, mas que ele se comprometesse a isso, a defesa fez esse acordo com a Justiça. Antes do Luiz comentar, nós temos aí um vídeo, Wesley, tá com você aí? Solta para mim esse vídeo aí, é um vídeo bastante antigo, deve ter já mais de 20 anos. Roda pra gente dessa época, vê aí. Segurança pública no estado é responsabilidade das tropas federais. À tarde, mais uma tropa com 100 homens chegou a Palmas, trazendo carros blindados. Nós queremos o diálogo, jamais pensamos no confronto com o Exército. Sargento Aragão, nessa época, era um presidente da Associação dos Sargentos, né, dos praças. Ele cresceu muito depois. Esse aqui a gente mostrou como um exemplo de que parecia ali naquele momento uma pessoa bastante centrada, e a gente vê, lamentavelmente, agora essas últimas ações, inclusive de prisões, outros casos que já aconteceram. Luiz, o que aconteceu com o Sargento Aragão de antes e o de agora? Léo, eu já estava em Palmas nessa época, né? Então nós acompanhamos isso aí pelo Jornal do Tocantins na época. O que aconteceu foi uma quartelada, né? O Sargento Aragão liderou uma quartelada ali no quartel do primeiro BPM ali, né? E eles reivindicavam benefício, aquela coisa toda, e chamaram todos os policiais lá para dentro, inclusive com as mulheres chegaram, as mulheres, as esposas foram lá para dentro, ficaram fechados ali e ameaçaram sair fazendo aquela revolta, né? E aí o governador era o Siqueira Campos, né? E o Siqueira convocou o Exército, né? Para solucionar a questão, né? E o Exército veio realmente com tanques e coisa e tal. Nós acompanhamos lá e cobrimos, fizemos cobertura dessa situação. E ele chegou a ser preso, né? Na época, mas depois foi liberado. O Siqueira liberou, na verdade, para não acirrar mais os ânimos, né? Mas ele, a partir disso aí, é que ele conseguiu ter uma certa liderança na Polícia Militar, com o ativismo dele, né? E aí elegeu-se deputado estadual, né? Deputado estadual, e ficou aí por vários mandatos como deputado estadual. Depois foi eleito vice do Amasta. Sim, ele foi eleito vice, ele queria ser candidato a prefeito, depois terminou sendo vice do Carlos Amasta, e foi eleito, né? E na hora de tomar posse, ele não tomou posse, porque para ser vice ele tinha que renunciar ao cargo de deputado, e aí ele preferiu continuar deputado do que ser vice-prefeito, né? Então, olha só, gente, veja só esse contexto histórico. Esse Sargento Aragão, que teve todas essas oportunidades, pelo menos não se parece com esse outro. Coloca para mim agora a imagem atual, Wesley, da última confusão que levou ele à prisão, né? Tiveram vários episódios, mas nesse último, ele, em um bar, segundo a denúncia, segundo o flagrante do momento, Luiz, ele brinca por coisas fúteis, inclusive por cerveja quente, né? Ao ponto de agredir, ao ponto de ameaçar. E nessa última situação, ele também ainda chega a ameaçar os policiais de farda, policiais militares que estariam ali para contornar. Olha só, ele armado, né? Ele armado, nesta confusão no bar, com arma em punho, e ali profere ameaças. A polícia chega para efetuar ali, para tentar ver o que está acontecendo. Ele, inclusive, denigra a imagem de alguns policiais, pessoa que tem uma patente até superior à dele. Ele usa com desacato, pegou lá agora um negócio. A mulher vai com uma vassoura e ele puxa a arma de fogo. Então, esse Sargento Aragão, ele, inclusive, a Justiça determinou que ele inicie um tratamento psicológico. Será uma estratégia da
da defesa dele? Ou será que o sargento realmente mudou a sua conduta? Léo, essa questão de justiça a gente não pode falar porque tem um juiz, né, tem um promotor e a gente não sabe até onde, né, as questões se aprofundam, né? Agora, o sargento Aragão, ele sempre teve uma índole violenta, né? Aham. Ele sempre foi muito Ele era do embate, era áspero, né? vamos dizer assim, Ele áspero. sempre foi muito mais do embate do que do debate, né? Então, assim, ele tem uma personalidade, até naquele movimento, a personalidade dele era realmente uma personalidade muito, assim, muito aguçada, né? E no mandato dele na tribuna, ele sempre foi do mesmo jeito, né? Agora, ele não teria motivos, assim, na verdade, o Estado tocantins foi um pai para o deputado, né? Porque o deputado, por exemplo, ele ficou vários mandatos na Assembleia Legislativa e quando saiu da Assembleia Legislativa, ele conseguiu com que um governador de Estado alterasse uma lei para que ele voltasse para a ativa e recebesse todas as promoções que ele não teve naquele período que ele foi deputado. Então, era algo que contrariava a lei. Por quê? Porque o militar, quando se elege, toma posse no mandato de deputado, no mandato político, ele automaticamente é mandado para a reserva e não pode voltar para a ativa. Imagina, você tem um militar que vai ser político, né? E depois ele volta para a polícia, como se fosse militar, normalmente, como se não tivesse ficado fora. Então, voltou para a caserna o militar ou o político? Evidentemente que voltou o político. E as armas, elas são polícia de Estado e não polícia política. Então, não há nenhuma dúvida quanto a esse sentido. Mas o deputado foi beneficiado, na época do governador Sandoval Cardoso, com esse expediente aí que favoreceu muito a ele, para ele voltar ainda a obter as promoções que ele não tinha conseguido, que ele tinha ficado sem no período em que ele foi deputado. Então, assim, ele foi muito beneficiado com isso. Agora, essas imagens flagradas aí depõem muito contra ele e favorece, inclusive, o militar que tinha uma patente inferior a ele, evidentemente, e que agiu conforme a lei. Ora, se o deputado, ali não estava o deputado ou não estava o policial, ali estava o cidadão que estava praticando, fazendo aquilo tudo que a imagem demonstra que ele fez dentro de um boteco de madrugada, né? Então ele chegou, inclusive, a ameaçar parece que chegou a ameaçar o policial, aquela coisa toda. E a justiça fez bem, né? O juiz, um juiz até que eu conheço, o juiz militar, o doutor José Ribamar, né? Realmente, o doutor José Ribamar tomou uma decisão correta. Ele foi preso lá, ficou mais de mês preso, né? E agora talvez a justiça, a defesa conseguiu liberá-lo, colocando esse negócio da licença para saúde, que ninguém pode duvidar numa questão dessa, porque deve ter um atestado de um médico, alguma Sim. coisa por aí, né? E ele parece que é réu primário, então ele não haveria necessidade. Mas se ele cometer outra questão nesse período, ele volta, evidentemente, porque ele continua sendo julgado, ele não foi absolvido, ele continua sendo julgado, ele obteve só a permissão para responder esse processo em liberdade, lá na casa dele, né? Então essa é a questão. Agora, o que ele tinha essa índole de que ele já teve, sempre foi muito agitado, ele sempre foi, tanto desde a origem, né? A origem política dele foi de uma quartelada. E quartelada, você sabe, quartelada é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Policial não pode fazer quartelada, não pode investir contra o Estado Democrático de Direito. Bom, amanhã, sexta-feira, tem mais bastidores.